Vamos comentar aqui novamente decisões do TST, onde foi mantida a responsabilidade subsidiária da administração pública e os motivos. Eu sempre venho falando aqui da possibilidade de se manter a responsabilidade subsidiária da administração pública, ainda que seja após o tema 1118 do STF, que esse tema realmente ele dificultou demais aí a vida dos advogados e trabalhadores, né, que buscam sempre receber seu crédito e não querem, logicamente, ficar com uma sentença sem poder receber. Eu separei aqui 7 decisões do TST a respeito da responsabilidade subsidiária da administração pública. Eu sempre venho tocando nesse assunto aqui, tocando nesse tema, porque às vezes um detalhe aqui que eu possa estar trazendo de uma decisão, ela pode encaixar num processo seu e com isso você de repente consegue manter a responsabilidade subsidiária lá no seu processo, seja do processo que está no TRT, seja do processo que está no TST, ou aquele processo que você ainda vai entrar, esse mais ainda, você já vai elaborar e trazer provas da ciência e inércia da administração pública, para enquadrar a responsabilidade da administração pública no tema 1118. E não vamos deixar escapar essa administração pública ilesa, porque ela se beneficiou da prestação de serviço do trabalhador, né? Ela utilizou da mão de obra do trabalhador e não é justo que ela ali não arque com as consequências, porque ela poderia, em tese, abrir um concurso público, ter os funcionários concursados e não precisaria sequer dessa terceirização, mas ela opta em fazer essa terceirização. Então eu vou começar aqui das 7 decisões que eu separei. A primeira decisão eu achei ela bem interessante. O que aconteceu? É uma decisão agora de julho de 2026, foi prolatada pela ministra Liana Shaib. É o agravo 10.046-28/2020, 5010265. Lembrando que quem quiser pode estar acessando a bio do meu Instagram, thiagobf_adv, e tem um link lá que dá para fazer um preenchimento de um pré-cadastro, e daí vai conseguir entrar num grupo do Telegram, onde eu disparo lá o PDF das decisões que eu venho comentando aqui, tá? E se quiser também solicitar aqui no direct do Instagram, eu também tento enviar aqui pelo menos o número da decisão. O que a ministra fez aqui, que ela manteve a responsabilidade da administração pública nesse primeiro acórdão aí que eu separei. Ela manteve a responsabilidade por falta de recolhimento de FGTS, sinalizando uma reclamação constitucional, 77.950 do STF. Então eu vou ler aqui o trechinho da decisão que ela menciona com base nessa reclamação constitucional, e ela assegurou essa responsabilidade aí pelo não pagamento da fundo de garantia. Ó. No caso dos autos, a ausência do recolhimento do FGTS ao longo da contratualidade demonstra a culpa na fiscalização por parte da administração pública. Isso daí, a parte de culpa na fiscalização, é um ponto aí que está meio nevrálgico aí, tá? Não é todas as decisões que estão segurando por isso. Isso aí é um ponto bem peculiar. Mas vamos lá. Nos termos do artigo 27, inciso 3º e inciso 4º do artigo 55, no artigo 55, inciso 13 da Lei 8.66693, que é a lei antiga da licitação, né? Porque hoje nós temos a lei de 2021, que é a 14.133. E o artigo 50 da Lei 14.133, registra-se ainda que o Supremo Tribunal Federal tem sinalizado que a ausência de depósito de FGTS configura a prova da culpa do ente público na correta fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada, conforme se depreende da decisão do excelentíssimo ministro Dias Toffoli, que negou seguimento à reclamação constitucional 77.950. Veja, ele negou seguimento a essa reclamação constitucional. As reclamações constitucionais, elas são interpartes, né? Elas não afetam outros processos, mas elas sinalizam ali alguma linha de entendimento. Então, o que ela fez aqui? Ó?
Portanto, à luz dos itens que compõem a tese firmada no tema 1118, a tabela de repercussão geral lá do STF, e em cotejo com o quadro fático apresentado pelo Acordo Regional, não há como afastar a responsabilidade da administração pública. Então ela acabou mantendo aqui, nesse caso específico, mencionando uma reclamação constitucional, mas por falta de recolhimento da FGTS. É um ponto aqui que pode surgir uma nova reclamação constitucional e aí a gente vai descobrir o que o STF vai fazer. Se ele vai segurar essa responsabilidade, se ele não vai, se ele vai dar prosseguimento nessa responsabilidade aqui, igual derrubando uma eventual reclamação ou não. Aí é uma situação de debate aí, em discussão, né? Mas, a princípio, se você tiver no seu processo uma situação dessa de inadimplência da FGTS, que é muito comum, o pioneiro era a falta de recolhimento da FGTS. Era muito comum acontecer isso. De repente dá para trazer essa decisão e trazer esse tema. Vai que não tenha nenhum outro ponto, né? Porque se tiver outro ponto, vamos trazer os outros pontos também ali. Seja em contrarrazões, seja em memoriais, seja em qualquer manifestação que vai ser feita no processo, né? A gente sempre vai buscar o máximo, né? Não vamos nos ater apenas por um ponto aí para tentar manter a responsabilidade. Vamos buscar, se tiver algum elemento lá no processo que possa demonstrar que estava caracterizada a ciência da administração pública e que ficou a inércia demonstrada também da administração pública, então é aí que a gente vai utilizar para poder responsabilizar a administração pública. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Vamos lá para o segundo acórdão que eu separei aqui. Também manteve a responsabilidade da administração pública por conduta culposa. Só que aí o que ele constou do acórdão? Que houve ciência do descumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada por meio idôneo, mas permitiu que as irregularidades se repetissem. Então, ou seja, a administração pública tomou ciência e permitiu que continuasse essa irregularidade. Tá? Esse acórdão aqui, ó, que eu vou comentar agora, também é de julho de 2026, é o AIRR 0020 562 56 2023 5040141. Esse já é da 8ª turma, ministro Sérgio Pinto Martins. O que ele relatou aqui na decisão aqui, ó? No caso dos autos, o Tribunal Regional, em conformidade com a decisão do STF, no tema 1118, da tabela de repercussão, reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público. Aí eu vou pular um trechinho aqui, ó, porque ele fala, demonstrada a efetiva conduta culposa. Aí ele põe entre aspas, o quadro fático existente nos autos revela que o ente público tinha ciência do descumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada por meio idôneo, mas permitiu que as irregularidades se repetissem. Desse modo, entende-se que o reclamado não condiciona efetivamente o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior, demonstrando um comportamento negligente. Veja que, na verdade, essa obrigação está lá na lei, né? E o STF também colocou no tema 1118 a possibilidade de retenção dos valores contratuais. Então, ali tá demonstrado ali que houve uma ciência e uma inércia da administração pública. O que a gente tem visto aqui? Se o TRT consta do acórdão que houve ali a ciência da administração pública e houve uma inércia, o TST não muda a decisão. Porque embaixo aqui, inclusive, nessa mesma decisão, ele já põe assim, ó, logo resta inviabilizado o processamento do recurso em revista, nos termos do parágrafo 7º, artigo 896 da CLT e súmula 126 e 333 do TST. Porque se o TRT coloca no acórdão que houve a ciência e houve uma inércia da administração pública, o TST vai olhar estritamente no texto do acórdão do TRT. Ele não vai revolver fatos e provas, ele não vai reavaliar fatos e provas. Então, ele vai se ater ao julgamento no que está lá no acórdão do TRT. Inclusive, mais abaixo, eu separei um acórdão aqui onde o recurso foi do reclamante. Daí eu vou fazer ali alguns comentários nesse
aspecto, nesse ponto, tá? Que para fins de o TST poder julgar a matéria, o que deve ser feito. Vamos pegar aqui já o terceiro acordo. Manteve a responsabilidade da administração pública, restou comprovada a culpa do ente público pela contratação irregular da mão de obra temporária para a execução de atividade fim mediante contrato declarado nulo. Você vê que o TST ele tem buscado por diversos meios encontrar detalhes ali no acordo do TRT que permita manter a responsabilidade da administração pública. Cada vez que eu tenho feito live, eu tenho encontrado acórdãos que trazem a responsabilização por fatos dos mais diferentes possíveis. Já encontramos aqui, agora estamos com um acórdão nulo. O que é o mais comum é a responsabilidade porque ficou caracterizado a conduta de ciência e a inércia e a negligência? Sim, mas tem vários acordos do TST que seguram a responsabilidade ali da administração pública por algum ponto-chave que está lá no acordo do TRT, que nem esse caso aqui, por um contrato nulo, que foi declarado nulo. Ou, às vezes, já cheguei a ver decisões falando, por exemplo, que a responsabilidade estava sendo mantida porque havia uma irregularidade na contratação. E aí ele vem lá e traz a irregularidade da contratação. Alguma coisa que possa assegurar. Esse do contrato nulo aqui, segunda turma, ministra Liana Chaib também de julho de 26, a IRR 849-96-2012-509-0091. Você vê que a maior parte está subindo aqui com agravo do instrumento, né? Poucos estão subindo com recurso revista direto. Então aqui quer dizer isso que o TRT está dificultando um pouco para subir os recursos. Eles estão buscando trancar os recursos aqui, até porque, às vezes quando tranca o recurso de revista, às vezes a parte nem interpõe o agravo do instrumento. Já vi acontecer isso em processo meu, inclusive. A administração pública deixou de agravar. Diante do quadro fático registrado pelo Acórdão Regional, restou comprovada a culpa do ente público pela contratação irregular de mão de obra temporária para a execução de atividade de fim, mediante contrato declarado nulo. Aí a gente teria que pegar os motivos que levou a declarar nulo o contrato lá, né? Mas caracterizando terceirização ilícita. Tá? Então tem uma ilicitude. Desse modo, não há como afastar da responsabilidade subsidiária do ente público. Assim, não há retratação a ser feita nos moldes do inciso 2 do artigo 1030 do CPC, mantendo-se os termos do acórdão turmário recorrido, ainda que por fundamento diverso. O que aconteceu aqui? Na verdade, a turma já tinha julgado o recurso em si. Aí, provavelmente, foi feito um recurso extraordinário. E quando vai para o presidente do TST admitir ou não esse recurso, ele tem devolvido esse processo para o relator. E o relator do processo, ele pode reapreciar para ver se é o caso de enquadrar no tema 1118. E no caso aqui, ela manteve a responsabilidade por fundamento diverso do que ela tinha utilizado lá no acórdão principal, mas esclareceu os motivos de que manteve. Tá? Então, aí, de certa forma, é bom, por quê? Porque dificulta o recurso extraordinário da administração pública. Eu tive, inclusive, um processo meu que estava no TRT, e quando foi para admitir o recurso em revista, eu fiz memoriais. E eu apontei justamente que, ainda que o presidente pudesse trancar ali o recurso, por pontos de falha do recurso que estavam lá, e ainda apontei, inclusive, uma coisa que não estava no acórdão, que deveria estar, né? Mas tentando ver se ele colocava também na decisão de trancamento. Ele não colocou, tá? Não é comum isso, tá? Mas é que nesse momento que a gente está no desespero, a gente tenta tudo, né? Mas, enfim, porque se ele também colocasse, porque havia prova nos autos, tá? Então, assim, se ele colocasse os fundamentos do acordo e colocasse alguma coisa que tinha lá a prova dos autos, já afastava. Aí o TST também não ia dar nem provimento para um agravo desse. Não, mas o TRT trancou falando que tem prova nos autos. O que eu não... Graças a Deus, esse processo realmente eu ganhei, e a administração pública, inclusive, nesse que eu estou relembrando, não fez o agravo do instrumento. Tá? Vamos aqui para o quarto acórdão que eu separei aqui. Manteve a responsabilidade da administração pública
Ó, o convênio celebrado por força expressa estabelece que... O que o TST fez nessa decisão aqui? Eu já falo qual que é o acórdão. Ele pegou um trecho do acórdão, onde constava obrigações da administração pública e da empresa lá que era contratada, nesse caso era uma associação, e que essas obrigações não foram cumpridas e estavam expressas lá. Ou seja, caracterizando ali o descumprimento, caracterizando uma inércia da administração pública. O que é esse acórdão aqui? Ó? Também da ministra Liana Chaib, de julho de 2026, a IRR 870, 2011, 5040304, da segunda turma. Eu vou ler o trechinho do acórdão aqui. Ó, a não fiscalização... O que ele fez aqui? Ó? A não fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela associação contratada resta evidenciada, ainda que pela condenação em diferenças de FGTS do contrato de trabalho. Vamos lá para quem está entrando aí. Na medida em que o convênio celebrado de forma expressa estabelece que deverá a associação ainda apresentar cópia da folha de pagamento dos empregados vinculados na prestação de serviço, cópia da guia da FGTS, guia de GPS de contribuição do INSS preenchida no valor de retenção sobre o valor da mão de obra, faturada para subsequente recolhimento pelo município. Quem fazia aqui tinha aquela questão de fazer a retenção de 11% da fatura e o município tinha que recolher. Então você vê que aqui, o que aconteceu? O TST ele manteve a responsabilidade da administração pública porque tinha obrigações ali no termo e nessa decisão, como o termo... Isso aqui com certeza constou do acórdão, porque senão o TST não vai lá para captar no documento isso aqui, tá? No acórdão do TRT. Então constou do termo que tinham obrigações previstas lá no termo de acordo que havia sido firmado entre a administração pública e a empresa contratada, e houve descumprimento disso. E isso bastou aqui para o TST segurar a responsabilidade e afastar aqui o tema 1118 do STF, tá? Ó, já estamos indo para o quinto acórdão, eu separei 7 acórdãos para a gente comentar aqui. O tema é responsabilidade da administração pública tomadora de serviço, como manter ela após o tema 1118 do STF, para quem está online agora. Ó, o quinto acórdão manteve a responsabilidade da administração pública que decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento das suas obrigações trabalhistas. Esse aqui, ele tomou um termo aqui no acórdão do TST um pouco arriscado para tomar uma reclamação, porque ele foi bem na linha do que o STF fala que não pode. Ele foi um pouco mais genérico, ele não trouxe ali uma exceção, porque normalmente o que a gente fala? O ideal é que o TST traga uma exceção para que depois também o STF não mexa nessa decisão, né? Se caso houver um recurso ou uma reclamação constitucional. E esse acórdão, ele foi prolatado pelo órgão especial do TST, olha, não foi nenhuma turma, é o agravo em RE, em agravo de IRR 100 1571 34 2020 5020607, agora de julho de 2026. Ó, eu vou ler só um trechinho aqui desse acórdão. No presente caso, verifica-se que a responsabilidade subsidiária da administração pública decorreu da comprovação da culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Isso aqui ele é um pouco peculiar e arriscado, por quê? Porque o tema do 1118 do STF fala justamente que não cabe inversão de ônus da prova, em que pese a lei dar a obrigação da administração pública proceder à fiscalização do contrato. O STF diz que a obrigação era do trabalhador dar ciência da irregularidade. Ou o sindicato, o Ministério Público, de algum meio tem que se provar que houve ciência da administração pública e ela se manteve inerte. Então aqui, como o TST está mantendo, mas está mantendo com base numa falha de fiscalização, então há aqui um risco de ter um recurso ou uma reclamação constitucional, né? Vamos partir aqui para o sexto acórdão. Esse daqui foi um recurso do reclamante que ele foi improvido, né? O que aconteceu? Nesse caso aqui, o TRT afastou a responsabilidade da administração pública, o reclamante tentou entrar com um recurso de revista
e ele não conseguiu reformar no TST. Mas por que eu separei esse acórdão aqui? Porque quando, é só para mim poder fazer o comentário aqui e explicar, tá? Quando o regional, TRT, faz o acórdão, afasta a responsabilidade e o advogado percebe que há um equívoco ali do TRT, que há nos autos provas que demonstram a ciência, a inércia, a negligência da administração pública, é necessário fazer um embargo de declaração para pré-questionar essa prova. Porque o TST, lembrando, ele só vai olhar porque está no acórdão do TRT. Ele não vai revolver fatos e provas. Quando eu faço o embargo de declaração para pré-questionar essa matéria, se o TRT aclarar essa prova, eu consigo fazer o recurso de revista no mérito e rediscutir a reanálise do que está no acórdão, não é a reanálise da prova. Só que se eu discuto o que está no acórdão, eu vou pedir o reenquadramento jurídico. Tá? Eu vou falar, olha, o TRT deixou claro aqui que existia essa prova e eu quero que faça o reenquadramento jurídico dela, porque houve uma apreciação. Agora, se o TRT não recebe o embargo de declaração, ou então normalmente ele recebe e rejeita, né? Fala que já tomou a decisão por seus próprios fundamentos, blá blá blá. Aí dá para fazer um recurso de revista com uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Para quê? Para que o TST anule o acórdão, devolva o TRT para ele aclarar a existência da prova e o que diz essa prova. Tá? Então é um pouquinho mais trabalhoso. Tá? Aí já é um recurso de revista que demanda muita técnica para fazer. Tá? E eu até faço os recursos de revistas. Já tive provimento em vários recursos de revista, tem processo no TST, mas realmente é um recurso muito técnico. Ó, eu vou só ler um trechinho aqui desse acórdão aqui, que eu acabei de explicar. Inclusive esse acórdão é da segunda turma, também da ministra Liana Chaib, é o RR 1464-30-2020, 5020066, segunda turma. Você vê que eu trouxe vários acordos da própria Liana Chaib. Quando ela pode, ela consegue, ela mantém a responsabilidade. Quando ela não consegue, aí não tem o que fazer. Tem que ter elementos lá no acordo do TRT. Ó, no caso, o Tribunal Regional decidiu excluir a responsabilidade da administração pública. Porque, não, segundo o acordo do TRT, não existem provas de que o ente público deixou de exercer o seu dever de fiscalização. Ainda que ela está se apegando à fiscalização aqui. Por isso que eu estou dizendo que provavelmente tem algo errado aqui. Porque se a administração pública fez a defesa dizendo, olha, eu fiscalizei, não é mais isso que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar se ela juntou documentos nos autos e provou que fiscalizou, ok, mas em que data ela tomou ciência, em que data ela instaurou esse procedimento? E depois, o contrato ficou ativo ou foi rompido? Né? Tem um lapso temporal. A irregularidade se manteve ou não se manteve? A administração pública, dentro desse processo, ela tomou alguma medida de reter valores ou não? Então eu tenho que ter um outro olhar para aqueles documentos da fiscalização. Né? Não é só, olha, eu fiscalizei e está tudo certo. Não, precisa ver se foi tomado medida, se não enquadra lá no tema 1118 do STF. Aí aqui, ó, o acordo do TRT diz que não tinha provas e com isso enquadrou no tema 1118 e afastou, falando que cabia ao reclamante o ônus da prova. Ok. Nesse contexto, diante das premissas fáticas dispostas pelo TRT, insuscetíveis de revisão nesta fase do TST, né, aplicou a súmula 126, que ela não pode reavaliar fatos e provas, estando a decisão recorrida em consonância com a tese do STF, manteve afastada a responsabilidade. Por isso que eu falei, se havia provas nos autos, o TRT não aclarou essas provas, tem que fazer um embargo de declaração para pré-questionar a matéria, para depois você ter a viabilidade de um recurso de revista. Tá? Então não dá para ir direto para o recurso de revista. Inclusive, demanda muita técnica o recurso. É muito difícil de subir ele realmente, mas a gente tem tido êxito com o recurso. Tá? Dessa ordem. Para finalizar aqui, ó, eu trouxe o 7º acórdão. Esse acórdão aqui, ele é também de julho de 2026, também da segunda turma, também da Liana Chaib. É o AIRR 57988-2011, 5150043. Ó, esse aqui, 15, é o TRT da minha região, TRT 15. Nesse caso aqui, o que ela fez? Ela manteve a responsabilidade subsidiária da administração pública, porque a administração pública foi revel. E eu tenho trazido aqui várias vezes decisões de revelia,
porque eu já estive isso fazendo sustentação oral e eu ouvi o ministro falando, no caso de uma sustentação de outra pessoa, que era um caso desses daqui, que deveria aplicar a revelia, porém a petição inicial ela precisa ter elementos que sustentem essa revelia. Porque não adianta eu aplicar a revelia se lá na inicial não está falando nada, que a administração pública teve ciência, inércia, negligência, se ela descumpriu alguma coisa. Então hoje, nas petições iniciais, a gente já tem que incluir isso na petição. Tá? Mas nesse caso aqui, ela manteve a condenação da responsabilidade da administração pública pela revelia. Eu vou ler um textinho aqui, ó. No caso, a responsabilidade subsidiária da administração pública merece ser mantida. Isso porque, na hipótese dos autos, a Corte Regional registrou expressamente que a segunda reclamada, ora recorrente, não compareceu à audiência designada, conforme a ata de audiência de folhas tal, e foi declarado revel e confessa na sentença. Note-se que, malgrado a Corte Regional tenha consignado a tese no sentido de que o ente público não demonstrou efetiva fiscalização, verifica-se da leitura do acórdão que o ente público não compareceu à audiência, no que leva à conclusão de que o segundo reclamado foi revel e confessa quanto à matéria de fato. Nesse passo, ante a revelia do ente público, presume-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo reclamante em relação à culpa pela ausência de fiscalização, sendo que, de rigor, a manutenção da responsabilidade subsidiária do ente público. Desse modo, não há como se afastar da responsabilidade do ente público. Só que assim, antigamente, a gente fazia uma petição inicial colocando que era dever da administração pública fazer a fiscalização e que houve falha na fiscalização. Hoje a gente precisa caprichar um pouco mais na petição inicial. A gente não vai colocar somente isso, porque se eu colocar só isso, eu corro um risco da administração pública ser excluída. Nesse acórdão, ela está aplicando a responsabilidade pela revelia, mas ela está mencionando a situação da falha na fiscalização. Se for feita uma reclamação constitucional, pode ser que o STF mantenha, pode ser que não, né? Porque o ideal hoje da petição inicial é que seja constado lá que foi dado ciência para a administração pública das irregularidades, de preferência quais são as irregularidades, que a administração pública, estando ciente, não tomou nenhuma medida, se manteve inerte. Tanto no tema 1118 do STF, como na lei de licitação, está listado lá algumas obrigações que a administração pública tinha. Então, a gente pode pôr na petição inicial que ela não cumpriu aquelas obrigações. E aí, consequentemente, se ela não comparece na audiência, aí sim vai ser aplicada a revelia, vai ser mantida a responsabilidade da administração pública. E aí a gente vai garantir o recebimento do crédito do cliente e dos honorários. Eu tinha separado esses 7 acórdãos aqui, eu vou ver se eu consigo deixar salvo aqui a gravação. Lembrando que quem quiser o PDF, aqui na bio do Instagram tem um link que a pessoa pode preencher o cadastro, é para advogado isso, tá? Pode preencher o cadastro e entrar no nosso grupo do Telegram, que são debates jurídicos, né, voltados para a advocacia, que aí a gente dispara lá também o PDF dos acordos que foram comentados, tá? E eu vou deixar gravada a live aqui. Eu agradeço aqui quem esteve presente na live ao vivo e vou fechando aqui por hoje. Um dia abençoado a todos aí e um bom descanso.